Obrigado, pode sentar. Hoje nós vamos continuar falando de dar graças a Deus. O culto já foi um culto maravilhoso, eu vou tentar não estragar o culto hoje à noite. Mas a ideia para nós hoje é gratidão. Ser grato e fazer ações de graças. No livro de 1 Tessalonicenses, a primeira carta, capítulo 5, o apóstolo Paulo está terminando essa primeira carta. Ele já falou muita coisa. Essa igreja estava perseguida, estava passando muita dificuldade. E nessa carta o Paulo está escrevendo para encorajar eles a continuar a ser fiel em tudo, que a vingança pertence a Deus, Ele vai vingar os inimigos querendo destruir a eles. E na última parte aqui, em capítulo 5, começando no versículo 14, o apóstolo Paulo fala assim, as últimas coisinhas, eu li, tem um versículo chave para hoje à noite, mas eu quis ler vários versículos para nos hoje à noite, para ver que tem muita coisa que todos nós podemos fazer, todos os dias, para honrar, agradar a Deus e demonstrar ações de graças. Ele termina, que não vai ser aqui no telão, mas ele termina o versículo 13, falando assim, está falando para membros da igreja, vivem em paz uns com os outros. Tá, agora vivem em paz uns com os outros, e ele começa, versículo 14, exortamos vocês, irmãos, a que advertam os ansiosos, aqueles membros pouco mais rebeldes, talvez desviados, advertam os ansiosos, confortam os desanimados, auxiliam os fracos, sejam pacientes com todos, tenham cuidado para que ninguém retribua o mal com o mal. Lembra que essa igreja estava sendo perseguida. Tenham cuidado para ninguém retribua o mal com o mal, mas sejam sempre bondosos, uns para com os outros e para com todos. Alegram-se, quando? Sempre. Oram, quando? Continuamente. E deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Tem muitas pessoas, talvez muitos aqui, que sempre querem saber, mas o que é a vontade de Deus para a minha vida? O que Deus quer que eu faça com a minha vida? Como eu posso usar a minha vida para cumprir a vontade de Deus? Deus me dá um sinal, e Ele faz assim, só lê a Bíblia, está aqui. Quantas coisas aqui está falando que nós podemos e devemos fazer diariamente, cada vez, sempre, ajudando uns aos outros. Eu não vi nenhum lugar aqui que diz que quando as coisas não são tão bom, reclama. Não tem esse versículo. De fato, não vai achar esse versículo na Bíblia. Vai achar muitos versículos que a Bíblia diz que Deus condenou o seu próprio povo por causa das suas reclamações. Então, que nós devemos aprender, como Anderson falou hoje, e como eu estou tentando fazer, e espero que todos nós vamos tentar chegar a esse momento da nossa vida, que tem somente ações de graças, em tudo, todas as circunstâncias. E lembre quando a Bíblia fala todos, teologicamente está falando todos. É muito simples. Não existe uma situação na sua vida e na minha vida em que Deus permite a gente reclamar e não dar graças a Ele. Então hoje à noite eu quero que nós só continuamos pensando nisso, analisando nossas próprias vidas. No final do culto eu vou convidar todos a vir aqui no altar ou ajoelhar onde você está ou sentado, em momento de ação de graças na casa de Deus, cumprindo pelo menos para hoje à noite essa parte aqui nas Escrituras. Nós sabemos que
falar sobre dando graças em todos os momentos, em todas as situações, cantando sobre dando graças, é muito mais fácil do que realmente, quando as coisas são difíceis, dar graças. Vocês gostaram a nossa música hoje à noite? Gostaram? Ninguém gostou? Amém? Pode falar amém. Obrigado. Por que nós não fazemos isso todo domingo, Tiago? Não entendo isso. Quem levanta a mão se quer fazer isso todo domingo? Todo mundo está falando. Tá? E não pode reclamar. Tá bom. Isso é a vontade de Deus para você em Cristo Jesus. Quem está hoje à noite em Cristo Jesus, já sabe a vontade de Deus para a sua vida. É isso. Trata bem os irmãos, ora para os irmãos, advirtam quando está vendo as dificuldades. Encorajar, se alguém faz mal, não retribuir com mal. Vive em paz com todo mundo. E diante de Deus, ora sempre. Seja alegre sempre. Nós temos um Deus que é alegre. Ele coloca isso dentro de nós. Ele quer que nós andamos alegres e não tristes. A gratidão, nossas vidas, é uma reação de um coração cheio de alegria. Vocês concordam com isso? Quando nós somos cheios de alegria, satisfação e contentamento, é muito fácil dar graças por tudo que está acontecendo. De uma vida feliz, transborda gratidão. Mas de uma vida infeliz, cresce mágoa, ciúmes e ingratidão. A primeira coisa que nós temos que arrumar em nossa vida é ser feliz. E ser feliz não é mudando a sua situação, a sua circunstância. Feliz está recebendo Jesus como seu Salvador. Aquela música antiga de sou feliz em Jesus. Uma vez que nós aceitamos Jesus como nosso Salvador, não tem lugar, não tem circunstância onde nós não estamos em Jesus. Se nós podemos só mudar o nosso pensamento e entender que não existe nada que esse mundo pode jogar diante de nós, que pode tirar a nossa felicidade em Jesus, se nós realmente conhecemos Ele pessoalmente, podemos dizer, em todas as circunstâncias, eu vou dar graças porque eu sou feliz em Jesus. Não deixa o mundo tirar isso de você. Satanás está trabalhando para enganar você, achando que a sua vida não presta, você não tem valor, está muito difícil, você não tem isso, você precisa daquilo. O mundo odeia a sua felicidade em Jesus e vai usar circunstâncias e as pessoas para tentar tirar isso de você e fazer você desobedecer à vontade de Deus, que é ser sempre feliz. Uma pessoa feliz é uma pessoa cheia de Jesus. Uma pessoa ingrata é uma pessoa que não conhece verdadeiramente quem é Jesus, o Salvador e Senhor. O apóstolo Paulo, quando estava na prisão, ele escreveu uma carta, e nós temos em Filipenses capítulo 4, versículos 12 e 13, e pensando, ele maltratado, foram tirados a liberdade de ser livre, jogado numa cadeia, e dentro da cadeia ele escreve uma carta para a igreja em Filipenses. Ele disse, ele estava muito preocupado com ele, mas o apóstolo Paulo, ele disse, sei o que é passar necessidade, e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo é muito simples. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Seja bem alimentada, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. E olha o segredo. Tudo passo naquele, Jesus, que me fortalece. Esse é o segredo. Você tem Jesus, você recebeu a alegria eterna
Não é a alegria do momento, não é a alegria de uma situação, mas há uma alegria que é além do nosso pensamento. Alegria vem do Senhor. Isso não é somente uma música que nós cantamos. Isso é um princípio da Bíblia. Que quando nós recebemos Jesus como nosso Salvador, nós recebemos a sua alegria. No livro de Gálatas, em capítulo 5, fala sobre as coisas que nós ganhamos através do Espírito Santo em nossa vida. E gratidão a Deus por todas essas coisas é a sua resposta do que você tem em Cristo. E uma alma, uma vida ingrata, está dizendo para Deus e para todo mundo que você não tem recebido o suficiente de Deus. Por isso não está feliz, por isso não é grato. Ingratidão vem diretamente do inferno. Não deixe isso passar por um momento na sua vida. Deus encheu a sua vida nova com tantas bênçãos, tantas graças, que devem fazer transbordar a gratidão em você. Escuta, gratidão não vem de Deus. Vou repetir isso. Gratidão não vem de Deus. Gratidão é o que você produz dentro da sua alma feliz por causa das coisas que Deus te deu. Deus, através do seu Espírito Santo habitando em nós, Ele nos deu amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Os 9 frutos do Espírito Santo que nós recebemos sobrenaturalmente. Não pode comparar essa lista com coisas que o mundo tem para oferecer. Essas são qualidades de Deus dentro do Espírito Santo, dentro de nós. Ele trouxe essa quando Ele habita em nós. Por isso a minha alegria é sobrenatural. O amor que eu tenho uns para os outros, e o amor que eu posso retribuir para Deus, é um amor sobrenatural. Não é através de sentimentos, é uma coisa que Deus embute dentro de nossa alma, para ser usado para Ele. Todas essas listas são resultados, qualidades que o Espírito Santo traz em nossa vida. Sabe que não está mencionado nessa lista? Gratidão. Porque gratidão vem de dentro de nós, é um fruto que nós devemos produzir. É a nossa reação de que Deus faz para nós. E essa que traz alegria voltando para Deus. Quando nós louvamos, quando nós cantamos esses louvores, quando nós oramos, quando nós dizemos obrigado, Pai, por tudo que acontece em todos os momentos, em todas as circunstâncias. Isso é gratidão. E isso que vem na alma de alguém que conhece Jesus como Salvador e recebeu as graças de Deus, recebeu essas bênçãos de Deus, e essa produz uma gratidão que também se torna algo sobrenatural, porque você é grato até quando as coisas não parecem tão bem. Isso vem de Deus, isso é uma prova da sua salvação. Você quer ter certeza que você é salvo? Vê como você reage quando as coisas não são tão perfeitas na sua vida. Você reclama, desvia de Deus, para de ir na igreja, fala mal sobre todo mundo. Então tem que ver verdadeiramente se você tem uma conexão, um conhecimento verdadeiro com Jesus. Porque isso não foi dado para você, para viver nessa nova vida. E isso é um resultado da antiga vida desse mundo. Nós temos que passar para lá. Na quinta-feira agora, lá nos Estados Unidos tem esse costume, esse princípio, essa cultura de ter o último quinta-feira de todo novembro, de todos os anos, um feriado, de fato, que a maioria das escolas fecha amanhã até sexta-feira. É um feriado, um dos mais importantes que tem. Essa semana, se você não já comprou passagem para qualquer lugar dos Estados Unidos, vai ser quase impossível.
porque essa semana todo mundo vai viajando, as estradas vão ser cheias de carros, os ônibus cheios, os aviões cheios, porque todo mundo está voltando para a sua família, a família vem de todo lugar dos Estados Unidos para sentar quinta-feira para ter uma ceia especial, que nós chamamos Thanksgiving, dando graças. É um feriado que o Abraham Lincoln, em 1800 e tal, ele falou que agora é um feriado federal. Mas antes disso, nos anos 1600 e poucos, quando os primeiros peregrinos saíram da Inglaterra, procurando uma terra livre para estabelecer as suas igrejas, porque tinha perseguição lá em Inglaterra, eles saíram lá, era muito difícil, muitos morreram no caminho. Quando chegaram na terra nova, eles começaram a tentar plantar, e os invernos estavam muito difíceis, muitos morreram. Nos primeiros anos foi muito difícil, eles fizeram amizade com os índios que estavam ali, eles ajudaram eles na plantação, e eu acho que no terceiro, quarto ano, finalmente tinha uma colheita boa, e em setembro eles sentaram, convidaram os seus amigos índios, e eles fizeram uma festa. Eles chamaram isso um dia de ação de graças. E para quase mais 100 anos estava acontecendo, não era uma lei, não era cultura, mas era a maneira que a maioria das famílias crescendo ali estava sempre fazendo. Foi um dia para agradecer nem as circunstâncias, nem uma energia, nem qualquer pessoa, mas era um dia separado para agradecer Deus, só Deus. Hoje em dia, infelizmente, não é assim. Hoje em dia, tem muitas famílias sentando, eles vão fazer uma lista, aquela lista, cada pessoa na mesa vai falar, eu sou grato por isso, e todo mundo fala, mas a maioria, infelizmente, não fala obrigado a Deus, é obrigado a outras situações. Tem perdido em muitas famílias a razão principal de ter esse feriado, para agradecer a Deus. Só para entender isso, a história bonita sobre a ação de graça nos Estados Unidos, o primeiro presidente, o George Washington, ele foi inaugurado no dia 30 de abril em 1789. 30 de abril, e já em outubro do mesmo ano, ele proclamou isso diante do povo. O primeiro presidente, o George Washington, falou isso, considerando que é o dever de todas as nações reconhecer a providência de Deus Todo-Poderoso, obedecer à sua vontade, ser grato por seus benefícios e humildemente implorar a sua proteção e favor, e considerando que ambos as casas de congresso, acho que a primeira vez e a única vez que eles concordaram, ambos as casas do congresso, por seu comitê conjunto, me solicitaram recomendar ao povo dos Estados Unidos um dia de ação de graças e oração pública a ser observado, reconhecendo com corações gratos os muitos favores do sinal de Deus Todo-Poderoso, especialmente oferecendo-lhes uma oportunidade pacífica de estabelecer uma forma de governo para sua segurança e felicidade. Agora, portanto, eu recomendo, atribuo, quinta-feira, o próximo dia 26 de novembro, a ser dedicado pelo novo desses estados ao serviço daquele grande e glorioso ser, que é o autor benéfico de todo o bem que foi, que é ou que será, para que todos possamos então nos unir para prestar a Ele nossos sinceros e humildes agradecimentos, por seu gentil cuidado e proteção do povo deste país, antes de se tornar uma nação. Não é bonito?
Não seria bom se todas as nações da terra teriam esse desejo, esse entendimento de proclamar um dia, apenas um dia do ano, em que nós reconhecemos como um país tudo que Deus tem feito para nós. Mas não é por causa de uma declaração de um presidente que nós participamos disso. É muito bonito, é muito importante, é muito gostoso ter essa cultura, mas não é por isso. E se nós moramos em um país, em qualquer país, que não tem essa atitude, nós como filhos de Deus, devemos ter. Tudo que ele falou aqui, dá para ver que ele tirou da Bíblia, tirou dessa passagem aqui em 1 Tessalonicenses capítulo 5. Ele era um conhecedor da Bíblia. Mas além disso, de tudo que um governo pode falar, ou para o bem ou para o mal, a razão que nós prestamos culto, dando graças para Deus, não é porque nós recebemos uma ordem do governo, porque nós entendemos que isso é a vontade de Deus. Nós entendemos, como nós já estudamos em Tiago, que toda a boa dádiva, tudo que é bem, tudo que está correto, tudo que é beleza, vem de Deus, o Pai das luzes, que não muda nunca. Quando nós entendemos isso, é fácil. Quando nosso coração está cheio de felicidade, de entendimento, é muito fácil ser grato por tudo. Em João capítulo 1, versículo 12, a Bíblia diz: contudo aos que o receberam, o que recebeu Jesus, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornar filhos de Deus. Você está aqui hoje, já creu no nome de Cristo? Já fez o que foi feito, nossa presença hoje à noite? Já morreu para o pecado, para o mundo, para a sua antiga maneira de viver? Já viu que essa vida antiga, essa vida carnal, essa vida do mundo não presta mais, não tem esperança? Deus nem pode me abençoar nessa vida pecaminosa, eu quero me largar, eu quero me separar. Eu vou aceitar Jesus, eu vou nesse caminho, eu vou aceitar Ele como meu Salvador e meu Senhor da minha vida, porque Ele morreu por mim, Ele foi sepultado, que nós mostramos hoje à noite, e Ele ressuscitou para viver uma nova vida, e nosso Salvador hoje é vivo. Jesus está vivo hoje. Esses dias eu ouvi um pregador falando sobre a decisão de todas as religiões. Alguém perguntou, mas se Jesus, Ele é o único caminho, porque Ele diz, eu sou a vida, a verdade, o caminho, ninguém ia chegar para Deus senão por mim. Se Jesus está a única maneira, o caminho para a vida eterna, e as outras religiões? E esse homem falou, então, e as outras religiões? Imagina você estar andando num caminho da sua vida, está andando num caminho, e chega um momento na vida que tem duas saídas, e você não sabe em qual direção você deve tomar, e lá está deitado nesses caminhos duas pessoas, e nessas duas pessoas, um está morto e outro está vivo. Quem você vai perguntar o caminho? Só Jesus, que é vivo. Só Ele que conhece o caminho, só Ele que é o caminho. E quando nós tomamos essa decisão e nós nos tornamos filhos de Deus, essa deve trazer essa alegria dentro de nós, para todos os momentos em nossa vida. Em Salmo capítulo 100, quer dizer, Salmo 100. Na minha Bíblia, o título do Salmo, em cima da Escritura, diz Salmo para ação de graças. Vamos ler esse Salmo hoje à noite, terminando o nosso culto de gratidão. E deixe esse Salmo, escrito como uma música, tocar no seu coração.
salmista diz assim: aclamem ao Senhor, todos os habitantes da terra, prestem culto ao Senhor com alegria, entra na sua presença com cânticos alegres. Não é que nós fizemos hoje à noite? Nós entramos na presença de Deus com alegria. Nós cantamos músicas alegres. Eu não sei, eu já ouvi pessoas reclamar que é errado cantar música na igreja alegre, não é sagrado. Eu não sei onde surgiu essa ideia que música sagrada tem que ser aquele bem calmo, bem triste, e que nem pode sorrir. Isso não vem de Deus. A Bíblia diz: canta músicas felizes, alegres. Quando nós fomos para Moçambique, foi alegre. Eles não conseguem cantar sem dançar. Até me chamaram na frente para dançar. Vocês sabem quanto que eu gosto de dançar. E até eu dançando lá, é bom, eu falei: Brian, não pode filmar isso. Até eu dançando lá, estava tão horrível, mas eles dançaram ainda. Eu não estraguei. Mas isso, vamos ser felizes. Vamos ser felizes. Tem momentos, tem músicas sérios que trazem a gente chorar com alegria. Mas vamos ser alegres. Vamos não deixar as coisas ao nosso redor roubando a alegria que vem do Senhor. Aqui essa palavra aclamam ao Senhor, talvez na sua Bíblia tem outra tradução, celebra ao Senhor, mas a própria palavra é gritar, grita com alegria. Até a própria palavra aclamar, em português, significa afirmar, reconhecer ou aprovar mérito, honra ou condição especial de alguém. Dirigir gritos ou brados a alguém, como forma de saudação ou louvor. Essa que o salmista quis dizer aqui, grita. Quando eles ganharam uma batalha, tinha uma grita de vitória. E essa mesma palavra o salmista usou aqui. Nós temos a vitória em Cristo. Devemos, quando chegar na presença de Deus, gritar isso. Falar alto, com alegria. Quantas vezes todos os habitantes na terra, não é somente para a nação de Israel. Nós entendemos que Deus é o Deus de Israel. E todas as outras nações tinham seus próprios deuses. Mas nesse momento Deus convida todos os habitantes. Não importa quem acha que tem poder sobre as outras nações. Todos são livres para chegar perto, para conhecer, para louvar o Deus de Israel. Prestem culto ao Senhor com alegria. Entre na sua presença com cânticos alegres. Gratidão é uma reação de um coração alegre. Nunca vamos poder dar ações de graças quando nós somos infelizes. E somos infelizes porque nós não entendemos ou não contemplamos ou aceitamos como Deus é bom. É fácil cantar, mas nos momentos mais difíceis na sua vida, eu quero encorajar, até desafiar vocês. Procura louvar e dar ação de graça quando parece que está tudo ruim na sua vida. Isso vai trazer de Deus uma alegria dentro de você, porque é sobrenatural. Ele continua, versículo 3, reconheçam que o Senhor é o nosso Deus, Ele nos fez e somos dele, somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Se nós não somos felizes, se nós não conseguimos entrar na presença de Deus, na presença dos irmãos e irmãs, com alegria, se nós não estamos servindo a Ele, adorando a Ele com alegria, e acha errado cantar uma música feliz, é porque nós não reconhecemos que o Senhor. Por isso eu acredito que ele coloca esse versículo. Você quer entender o que é alegre? Então reconhece que o Senhor é o nosso Deus.
Nosso Deus acima de todos os outros deuses. Nosso Deus é o Supremo, o Criador, e é Ele que nos fez. É nosso Deus, não é um dos deuses, é Ele que fez a gente, e somos o povo dEle. No Novo Testamento, João capítulo 1, versículo 12, o mundo rejeitou, o seu próprio povo rejeitou Jesus, mas todos que nele creram, todos que creram em Jesus, como eu espero que a maioria aqui hoje à noite, se não é você, faça isso hoje à noite, e logo entra pelas águas, e se torna um homem, mulher de Deus, feliz, com propósito na vida. Quando nós reconhecemos que foi o Criador do mundo que me fez, isso significa que eu tenho um valor, que eu sou, o povo de Deus me fez, e agora eu faço parte do povo dele, eu tenho uma razão de estar aqui no mundo, eu tenho um propósito na minha vida, eu posso cumprir a vontade de Deus, sempre sendo feliz e alegre, eu estou cumprindo a vontade de Deus. E quando Deus vê que nós podemos cumprir nas coisas simples, eu acredito com certeza que Ele vai te dando mais e mais oportunidade. Mas se Ele fala, se você está orando, Deus, me mostra a sua vontade, e você está sempre ingrato por tudo que tem, sempre reclamando, Deus vai dizer, mas você nem está cumprindo a primeira parte, como eu vou entregar a minha vontade maior para você? Começa no começo. Recebemos Jesus como nosso Salvador. Talvez você está salvo por 30, 40 anos. Ainda tem que voltar ao começo. Ser feliz. Em todas as circunstâncias, dai graças a Deus. Mas como? Porque você vai reconhecer quem é o seu Deus, quem é o seu Salvador, quem é você dentro dessa família eterna, que você é rebanho do pastoreiro, quer dizer que Deus, o seu pastor, que nada te faltará. Você reconhecendo isso na sua vida, vai mudar, e se não muda a sua vida, você não conhece. Simplesmente isso. Se a sua vida não mudou, não transborda com alegria, felicidade, amor, bondade, amabilidade, fidelidade, paz, controle de si mesmo, é porque você não está cumprindo o que diz versículo 3. Versículo 4 diz, entram por suas portas com ações de graças, em seus átrios com louvor. Dêem graças e bendigam o seu nome. Algumas semanas atrás, foi tão gostoso, teve um grupo na nossa igreja, foi quase nos últimos momentos que nós organizamos, não foi eu que organizei, um grupo organizou, e nós, acho que eram 8 a 10, 12 famílias, que nós encontramos em várias casas. Foi a noite de Halloween, a noite satânica no mundo, que nós fomos em casa, e nós entramos nos átrios, nós entramos nas portas das casas, e cantamos louvores, pedindo para Deus abençoar a casa dos irmãos. E nós começamos, acho que 7h30, e a nossa casa foi a última, e foi, acho que 1h da manhã, quando saímos de lá. E essa é uma coisa que nós queremos fazer mais, com todo mundo envolvido. Vamos ser aquele povo alegre, visitando casa em casa, na presença de Deus, cantando louvores, fazendo ações de graça, e abençoando o nome do Senhor. Versículo 5, pois o Senhor é bom. Nós não cantamos isso no fim. E quantas vezes, naquela cântico alegre, nós cantamos, até o Léo cantou todas as partes. Pois o Senhor é bom, e o seu amor leal é eterno. Essa palavra amor leal é uma palavra que eu gostaria que todo mundo faz uma pesquisa bíblica no hebraico, e ver que essa palavra é usada mais que 200 vezes, e é usado em várias maneiras, mas a palavra em hebraico é kesed, é uma palavra muito fundo, e fala sobre a lealdade de Deus, o amor de Deus, a misericórdia de Deus, que Deus nunca falha. Deus nunca falha. Quando Ele fez uma aliança com você, através do sangue de Cristo,
Ele vai cumprir a parte dele. E Ele peça para nós, agora você cumpre a sua parte. Uma aliança é um contrato entre duas pessoas. Ele quer que nós tenhamos esse mesmo amor, essa mesma lealidade que Ele tem para nós, Ele quer que nós tenhamos para Ele, em todos os momentos da nossa vida, para não quebrar essa aliança que nós temos com Ele. Pois o Senhor é bom, o seu amor leal é eterno, a sua fidelidade permanece para todas as gerações. Para todas as gerações. Nós temos que entender isso. Deus não falha, Ele não para, Ele não desiste. Ele deu Jesus na cruz para você ter perdão do seu pecado, se confessar diante dEle, se pedir esse perdão, pedir essa salvação, entender que o Espírito Santo está te convencendo nesse momento importante da sua vida, em momento de entregar, de render, de querer uma outra alternativa eterna à sua vida. Não é uma opção que vai depois volta, é uma completamente, você morre para si. Por isso as pessoas vão debaixo da água para demonstrar que eles morreram e sepultaram aquela vida antiga e subiram para viver uma nova vida em Cristo. E isso é salvação. Se a pessoa escolhe para ser salvo, escolhe para ser batizado, servir na igreja, mas ainda vive nos seus pecados, não receberam de verdade. Por isso Jesus falou que naquele dia do julgamento, muitos virão no meu nome, falando que Senhor, Senhor, no seu nome nós lançamos demônios, fizemos milagres, fizemos isso, aquilo, e Jesus vai falar, Ele disse, eu vou falar para eles, apartai de mim, eu nunca te conheci. Por quê? Vocês que continuam praticando iniquidade. Não pode ter os dois. Não é uma opção, é uma outra vida, é uma nova vida em Cristo, dado por Deus. Deus é fiel, sempre verdadeiro, em todas as gerações. Quer dizer, da maneira que Ele amou a primeira geração de Israel, quando Ele chamou Abraão para ser o pai do povo, Ele amou ele, fez tanta coisa para eles, Ele nos ama do mesmo jeito. Ele não muda, Ele não pode ser diferente para outras pessoas. Ele não faz acepção das pessoas. Ele é sempre fiel e verdadeiro. Deuteronômio, capítulo 7, versículo 9 diz: sabem, portanto, que o Senhor, o seu Deus, é Deus. Ele é o Deus fiel, que mantém a aliança e a bondade por 1000 gerações daqueles que o amam. Vamos voltar um pouco. Hoje à noite nós cantamos sobre esse versículo. Mas ele diz a condição. Ele vai manter a aliança e bondade por 1000 gerações daqueles que o amam e obedecem aos seus mandamentos. Isso é a nossa parte. Nós não morremos para os nossos pecados, assim numa cruz fisicamente. Nós não pagamos nem o preço dos nossos pecados, impossível. Jesus fez tudo isso. Oferece uma vida nova, oferece vida eterna, oferece o Espírito Santo dele habitando dentro de nós. Ele dá todas essas coisas para nós. Ele diz, eu vou ser o seu Pai Celestial para uma eternidade. Eu vou abençoar as suas gerações depois de você. Eu só peço uma coisa. Me ama e obedece os meus mandamentos. E João fala no Novo Testamento que os mandamentos de Cristo não são pesados, e são todos para o meu bem. Que é tão difícil com isso? Porque é tão poucas pessoas fazem isso hoje. Procura uma vida melhor, não existe, não existe. Vamos ser gratos. Nós que estamos aqui, entendendo, sabendo, reconhecendo a verdade, e ser grato que o Espírito Santo nos tocou e nos convenceu desse momento estar aqui
para poder aceitar Jesus como Salvador para nós, nossas famílias, os netos, para 1000 gerações, sabendo que nosso Deus é sempre fiel e Ele vai cumprir a sua palavra. Enquanto nós preparamos para o último hino, hoje à noite. Enquanto nós cantamos, vamos continuar fazendo uma ação de graças. Eu sei que desde a primeira oração, o irmão Anderson, ele fez essa oração pedindo que todo mundo ora gratos. Espero que durante esse culto você está pensando, mas como Deus está me abençoando? De tudo que eu tenho, de tudo que eu sou, eu quero dar graças a Deus. Como é que é fazer uma ação de graças? Ele diz publicamente, em adoração, em louvor, em oração. Se você está feliz, não com as circunstâncias, nunca vai ser, mas feliz em Jesus. Alegre porque é um filho de Deus, debaixo da aliança eterna feita em Jesus Cristo, seu Salvador, e está sendo abençoado. Enquanto nós cantamos, vamos deixar eles cantar, e vamos encher o altar diante de Deus. Vamos ou em pé orando, ajoelhado onde você está orando, e todos nós vamos louvar Ele, uma ação de graça, em oração. Vamos humildemente, sinceramente, dar graças ao nosso eterno Pai das luzes, que nos deu da sua riqueza, as bênçãos, as dádivas em nossa própria vida. Enquanto então o grupo de louvor canta, nessa primeira música, sempre cantamos 2 músicas no fim. Nessa primeira música, vamos ter esse momento. Ao invés de cantar, vamos fazer uma ação de graças. Ou aqui no altar, onde você estiver, sentado, ajoelhado, em pé. Mas vamos só ouvir a música cantando e vamos orar. Depois vai ter a última música para terminar o culto. Mas durante a primeira música, vamos cumprir. Talvez faz tempo que você não somente tirou um tempo na sua vida. Estamos aqui na presença de Deus, na sua casa. Não tem melhor lugar para fazer isso. E vamos fazer uma ação de graça em oração. Vamos fazer isso.